Nossa próxima palestra será a PIS/COFINS, nova definição de insumos e seus desdobramentos. O palestrante Fábio Rodrigues é advogado, mestre em Ciências Contábeis, doutorando em Ciências da Informação, coordenador, autor e coautor de diversos livros em matéria contábil e tributária, tais como PIS e COFINS na prática, SPED e Sistemas de Informação, e Contabilidade e Gestão de Tributos. Pesquisador e avaliador de artigos para revistas e congressos científicos, com os trabalhos apresentados no Brasil e no exterior. Sócio nas empresas Sistax Sistemas Fiscais e Busca Legal Tecnologia. Com vocês, Fábio Rodrigues. Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui em Fortaleza novamente, compartilhando aí algumas questões relacionadas a PIS e COFINS. Já fui apresentado, né? Meu nome é Fábio. Achei muito bonita a apresentação do Valdemir quando ele começou lá, o que move ele, né? É a sócio, família, sobrinho, esposa. E ultimamente são as contas mesmo. Eu queria estar nessa, igual a ele, outras coisas movendo. Eu vim aqui dar um recado rápido para vocês em relação a PIS e COFINS, sobre uma decisão também recente, algo parecido que a Ana colocou, né? Sobre essas decisões judiciais que tem havido, tanto em relação ao ICMS, PIS, COFINS, bastante coisa também. Então, o objetivo aqui é tratar de uma decisão relacionada à questão de insumos para PIS e COFINS, que é um dos 11 créditos básicos de PIS e COFINS. A legislação traz 11 créditos, um deles, insumos, que é o que mais causa confusão, e é nosso objetivo aqui tratar dele hoje. Alguém tem dúvida de PIS e COFINS aqui? Sim? Mas a regra geral de PIS e COFINS é muito simples, né? Porque basicamente o que você tem? Regime cumulativo, regime não cumulativo, regime cumulativo não tem crédito, regime não cumulativo tem crédito, cumulativo alíquota 0,65 e 3, no não cumulativo 1,65 e 7,6, e tem o direito a créditos. É isso. PIS e COFINS é isso. Daí o problema são os detalhes que nós temos, as confusões e um outro elemento que, ao meu ver, tem sido um dos que mais tem trazido complexidade ao PIS e COFINS, são as decisões judiciais. Que se já não bastasse uma legislação complexa, uma legislação que muda muito, nós temos tido algumas decisões judiciais que têm tornado ainda mais complicada a nossa vida. Um exemplo de decisão judicial, assunto que ficou durante anos sendo debatido, veio a decisão judicial e a gente continua sem saber o que fazer, é a questão da exclusão do ICMS, que não é o que a gente vai tratar aqui hoje, mas só fazendo um paralelo, está lá o que foi decidido, de forma muito clara, a tese do ICMS. O ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Maravilha, o ICMS não compõe a base de cálculo. O que nós estamos discutindo desde a decisão do Supremo? Qual ICMS não inclui? É o ICMS destacado da nota? É o ICMS apurado ao final do mês? Aqui, em relação à definição de insumos, também nós temos um problema parecido, porque nós tivemos uma decisão judicial, mas essa decisão também, como nós iremos ver aqui, ela não foi tão clara. O nosso assunto, portanto, nós estamos tratando PIS e COFINS, insumos, uma das hipóteses de crédito. Isso interessa, então, a empresas do regime não cumulativo. Aquelas empresas que estão no lucro real, que apuram o imposto de renda pelo lucro real. Qual que é o histórico dessa discussão de insumos? Antes só de entrar na discussão de insumos, queria comentar um pouco sobre a não cumulatividade. A Ana já fez isso bastante em relação ao ICMS, ficou explicando lá a lógica, e me ajuda bastante a explicação que ela deu, porque ela mostrou até o gráfico, né, como que funciona a não cumulatividade, a cada operação você toma crédito da operação anterior, ela trouxe os cálculos aqui, ela facilitou muito a minha vida, porque todos vocês já entenderam
como é a lógica da não cumulatividade. A cada operação, eu tomo crédito da operação anterior. A Ana também colocou um negócio que me chamou a atenção. Ela colocou que o ICMS é muito detalhado na Constituição, né, Ana? Ele é cheio de detalhamento na Constituição. Um desses detalhamentos que nós temos na Constituição em relação ao ICMS é sobre a não cumulatividade. Eu até trouxe aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu leio para vocês, o que a Constituição Federal diz em relação à não cumulatividade. Para o IPI, para o ICMS e para o PIS e COFINS, que é o nosso objeto de estudo aqui. Olhando ali, começando pelo IPI, o que diz a Constituição Federal sobre a não cumulatividade? Que o IPI será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, que é aquilo que a Ana explicou. O mesmo em relação ao ICMS, está ali. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante cobrado no anterior, ainda que seja por outro estado, que é a lógica da não cumulatividade. A cada operação, eu compenso com o que foi pago na operação anterior, de forma que eu tribute só o valor que de fato eu agregar, que eu acrescer. A Ana colocou isso também. E para o nosso PIS e COFINS aqui que a gente está querendo tratar? Para o nosso PIS e COFINS, a Constituição já não é tão detalhista assim. Aliás, ela não é nada detalhista. Olha o que diz a Constituição sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Está ali ao final. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições serão não cumulativas. E ponto final. Tem duas grandes diferenças em relação ao IPI e o ICMS. IPI e ICMS serão não cumulativos, sempre serão não cumulativos. PIS e COFINS não. PIS e COFINS nós temos que conviver com os dois regimes. Algumas empresas no regime cumulativo, que é o caso das empresas do presumido, algumas empresas no regime não cumulativo, que é o caso das empresas do lucro real, se bem que tem algumas do lucro real que também estão no cumulativo. Tem ainda aquelas empresas que ao mesmo tempo estão nos dois regimes, calcula pelo cumulativo e pelo não cumulativo, e pode um negócio desse, a gente conviver com os dois regimes, em termos de lógica da não cumulatividade, não faz sentido algum. Porque, aproveitando de novo a demonstração da Ana, a ideia de não cumulatividade, ela pressupõe uma cadeia. A indústria, o atacado, o varejo, todos eles não cumulativos. De que adianta eu ter a indústria não cumulativa se o atacado for cumulativo? A ideia de não cumulatividade pressupõe a cadeia toda, então, em termos de lógica, não faz sentido algum, mas em termos de Constituição, isso é possível. É constitucional a convivência dos regimes. E a Constituição, ela nos explicou como deveria ser a não cumulatividade para PIS e COFINS? Ela disse, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores? Para o PIS e COFINS, não. Para o PIS e COFINS, ela simplesmente disse, a lei escolhe quem será não cumulativo. E com isso, surgiu aí uma das grandes polêmicas de PIS e COFINS. Afinal, a não cumulatividade para o PIS e para a COFINS é também um princípio constitucional, ou seja, o legislador ordinário, ali, quando ele for criar a não cumulatividade, ele teria que criar uma não cumulatividade baseada na Constituição, ou ele teria liberdade para dizer do que você pode tomar crédito? Disso pode, disso aqui não, disso eu dou, isso aqui também eu não quero dar. Será que o legislador teria essa liberdade para criar a não cumulatividade? É um assunto que se discute aí desde a criação do regime não cumulativo, que foi lá em 2002, lembram? MP 66, que depois virou a Lei 10.637. Desde essa época se discute qual que seria a amplitude dessa não cumulatividade. O fato é que se a gente for pegar as leis 10.637 para o PIS
e a Lei 10.833 para COFINS, elas trazem uma lista do que você pode tomar crédito. Lembram aquela listinha que tem lá nas leis 10.637 e 10.833? Lá no artigo 3º, inciso 1, bens para revenda, inciso 2, insumos, 3, energia elétrica, 4, aluguel, 5, leasing, 6, depreciação de máquinas, 7, edificações, e por aí vai até o inciso 11. Ele traz uma lista. Qual tem sido a discussão? Essa listinha que está no artigo 3º, ela seria exemplificativa ou taxativa? Será que naquele artigo 3º o legislador apenas me deu sugestões do que eu posso tomar crédito? Ou ele quis definir, é só disso que você pode tomar crédito? Então se discute se aquilo seria exemplificativo ou taxativo. A posição da Receita Federal sempre foi que aquilo é taxativo. Você só pode tomar crédito daquilo que está ali. Ah, mas tem um gasto que é muito importante para mim, não está ali. Eu não posso tomar? Pelo entendimento do fisco, não interessa se aquilo é importante para você. Está na lei? Não está, então não pode. Assunto polêmico, algumas empresas têm discutido isso na Justiça, já chegou até o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, inclusive vendo a importância do assunto, declarou repercussão geral também, algo semelhante ao que eu não estava colocando, né? Porque, e aqui é um parênteses importante. As decisões judiciais, em regra, elas só valem entre as partes. É só entre aquelas partes. Os demais podem se orientar, serve como jurisprudência, mas uma decisão judicial, em regra, só vale entre as partes. Agora, quando nós temos uma decisão com repercussão geral, que é o caso de uma decisão do STF, ou com efeito repetitivo, que é no caso do STJ, aí ela tem o condão de valer para todos, ou seja, é a nova forma que o judiciário passará a entender aquele assunto. Então, por isso que é muito importante quando nós temos uma decisão com repercussão geral ou efeito repetitivo, se for no STJ. E o Supremo, inclusive, declarou que esse assunto merece repercussão geral, que ele vai decidir, vai valer para todo mundo, para decidir se a não cumulatividade é um princípio ou não, se ela é exemplificativa ou ela é taxativa, aquelas hipóteses de crédito. Isso já chegou no Supremo há alguns anos. Qual que é o prazo que o Supremo tem para decidir uma ação quando chega lá? O advogado tem prazo, promotor, procuradoria tem prazo, eles não têm prazo. Eles vão decidir quando eles bem entenderem. E a gente fica nesse, então, e a gente tem que conviver com isso. É exemplificativo ou é taxativo? Cada um pode achar o que quiser. A palavra final compete ao Supremo e ele vai dizer quando bem der na telha dele. Infelizmente é assim. Nosso modelo, a gente tem que conviver com isso. O que a gente pode falar é qual tem sido a tendência. A tendência dos tribunais em geral é no sentido daquilo ser taxativo. Então, não só a Receita Federal, mas o Judiciário em geral tem seguido por esse caminho que aquela lista seria taxativa. Só pode tomar crédito daquilo que está na lei. Se não estiver, esquece, você não pode. Palavra final compete ao Supremo. Acredito eu que quando ele for decidir, ele vai seguir a jurisprudência que nós temos. E apesar de injusto, creio eu que ele vai também por essa linha de que a lista é taxativa. Mas enfim, como eu disse, ele pode tudo. E diante dessa lista taxativa, aí surge o problema que nós queremos analisar aqui, que é a questão de insumos. Porque o que as empresas, não sei se aqui no Ceará fazem isso, mas em geral o que as empresas fazem na hora de tomar crédito de PIS e COFINS? Elas pegam a relação de despesa que elas têm e começam a tomar crédito lá. Ah, isso aqui encaixa energia elétrica, isso no aluguel, isso na depreciação, isso é leasing, isso é devolução, isso é intangível. E aquilo que sobra, ela tenta encaixar onde? Em insumos. Insumos é uma espécie, para muitas empresas, de coringa. Aquilo que não coube nada, eu tento encaixar aquela despesa onde?
insumos. Eu vou lá, tento encaixar aquilo em insumos. Vou passar aqui. Mas, afinal, o que são insumos? Uma palavrinha tão simples, né? E a gente está debatendo esse assunto há 17 anos. Afinal, o que são insumos? Primeiro, a lei. O que diz a lei sobre insumos? Eu coloquei aqui, tanto a Lei 10.637 quanto a Lei 10.833, elas dizem: insumos são bens e serviços utilizados como insumo onde? Na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, está ali na lei, é o que a lei diz, desde sua redação original. Insumos, bens e serviços utilizados ou para se prestar um serviço ou para se produzir alguma coisa. Vocês acham que está ruim a redação da lei? Dá para entender o que são insumos pela lei? Pelo menos lá em 2002 o pessoal ficou com muita dúvida quando foi ler a lei. Afinal, o que são insumos? Muita dúvida. O que fez a Receita Federal? Sempre prestativa, não é? Preocupada com o contribuinte. Receita Federal, contribuinte, não tenha dúvidas. Eu explico para você o que são insumos. E a Receita Federal fez isso. Primeiro pela IN 247, depois pela IN 404, e ali tem a explicação da Receita Federal sobre o que são insumos. E ela diz: é aquilo que tem uma ação direta sobre o produto em fabricação, ou que é aplicado durante a produção de um bem. Então vejam que a Receita Federal, ela deu uma inovada. Ela colocou alguns elementos que não estão na lei. A lei diz bens e serviços utilizados. A Receita Federal já se pegou, que tem uma ação direta sobre o produto em fabricação. A meu ver, olhando a lei, eu entendo que o que é insumo? Tudo aquilo que está ligado ao processo produtivo. Seja para produzir um bem ou para produzir um serviço. Então, indústrias, fábricas, prestadores de serviços, ou mesmo um comércio, caso ele produza alguma coisa, como é o caso de uma padaria que produz o pão, um supermercado que tem a parte ali de rotisserie, tem a panificação, ou seja, você tem que produzir um bem, um serviço. A meu ver, é isso que diz a lei. A Receita Federal, no entanto, não disse que é qualquer coisa da produção. Para ela tem que ter uma ação direta sobre o produto. E aí um exemplo para ilustrar. Imagina uma fábrica, uma indústria de alimentos. E essa indústria de alimentos, ela gasta com serviços de limpeza do parque fabril, da área produtiva. Esse gasto com limpeza da área produtiva é um custo contábil? Está ligado à área produtiva? Sim, né? Inclusive, contabilmente, deveríamos reconhecer como custo de produção, porque não é uma limpeza da parte administrativa, é uma limpeza da parte produtiva. E nós estamos falando, inclusive, de uma indústria de alimentos, em que certamente essas questões de limpeza são questões obrigatórias, seguem regras da Anvisa, tudo mais. O que vocês acham? Olhando a lei, esse gasto com limpeza da área fabril seria um insumo? Pela lei? Eu acho que pela lei sim, porque está ligado à área produtiva. Agora, ela exerce uma ação direta sobre o produto em fabricação? Não, eu produzi um produto, vou lá limpo, produzo outro, ou seja, não tem uma ação direta sobre o produto. Consequentemente, a Receita Federal entende que não. Mesma coisa, o equipamento de proteção individual,
que a Receita Federal acha que não é insumo, mesmo que seja da pessoa da área produtiva, e por aí vai. Você tem vários gastos da área produtiva que, por não terem uma ação direta sobre o produto, a Receita Federal entende que aquilo não é insumo. E aí o que você pode fazer? Você pode se conformar com o que a Receita Federal diz. Se a Receita disse que não pode, pronto, não faço. Ou não, né? Você pode discordar da Receita Federal, porque, aliás, nós, contribuintes, somos obrigados a seguir essa instrução normativa? Legalmente? Sou obrigado a seguir essa definição de insumo da IN? Não. Está lá na Constituição Federal. Nós somos obrigados a seguir o quê? A lei. Instrução normativa não é lei. Opa, mas então você está dizendo que eu posso ignorar de boa a IN? Também não. Porque nós não somos obrigados, mas o fiscal é. O fiscal, quando ele for na minha empresa, ele vai me fiscalizar com base no quê? Na Constituição? Na lei? Não. Com base na IN. Ah, mas tá bom, ele seguiu a IN. O que prevalece? A IN ou a lei? O que prevalece é a lei. Então, ele vai seguir a IN, mas o que prevalece é a lei. Você pode estar disposto, portanto, a discutir esse assunto na justiça. Não concordo com a IN, vou ignorar, ou então eu vou discutir isso na justiça. São caminhos possíveis. Muitas empresas seguiram esse caminho de discutir na justiça, ou porque desde o início tomaram a decisão de discutir, ou porque foram autuadas. De repente a empresa fazia alguma coisa seguindo a lei, a Receita disse que não podia, foi lá, autuou, a empresa foi para a justiça, foi se defender. Então, discussão vai, discussão vem, o assunto chega até o Superior Tribunal de Justiça. Então, essa questão sobre o que é insumos vem sendo debatido aí, é o que mais se debate no âmbito do CARF, inúmeras decisões também no âmbito da Justiça. Chegou até o STJ reconhecendo que o assunto era importante, falou, olha, do efeito repetitivo, quando eu decidir, esse novo entendimento vai valer para todo mundo, por isso essa decisão que a gente está tratando aqui, igual a decisão que a Ana tratou, igual a decisão da exclusão do ICMS, são decisões muito importantes, porque é a nova forma que o judiciário passa a pensar. E isso influencia a própria Receita Federal. A Receita Federal muda a opinião dela também, quando nós temos uma decisão com repercussão ou com efeito repetitivo. Então, tivemos ali a decisão do STJ. Nesse meio tempo, aí, nesses 17 anos, tivemos muitos entendimentos sobre insumos, a Receita Federal achando que insumo era igual a insumo do IPI, o contribuinte querendo o quê? O que o contribuinte queria? Que insumo fosse igual à despesa necessária. Lembra? Valdemir comentou lá sobre despesa necessária. O contribuinte queria que para PIS e COFINS fosse igual. Tudo que for despesa necessária para o IR, dá crédito de PIS e COFINS. Então, o fisco queria uma definição do IPI, o contribuinte esperava uma definição do imposto de renda, o judiciário estava indo por um caminho paralelo, intermediário entre os dois, ou seja, a mesma lei, mas cada pessoa aí lendo essa lei chegando a uma conclusão diferente. Receita com uma conclusão, contribuinte com outra e o judiciário com uma terceira via. Até que chegou no STJ, o STJ decidiu, decisão muito importante, como eu estou colocando, e o que o STJ decidiu sobre insumos? Está aqui, a ementa da decisão. Olha o que ela nos diz. No item 1, muito importante, para efeito de creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo proposta na IN 247 e IN 404, ambas da Receita Federal, efetivamente desrespeitam a lei. Vi aqui que eu tenho alguns alunos, algumas pessoas que eu já dei aula há alguns anos, e se vão lembrar de alguma coisinha da minha aula, vão lembrar que eu falava já há alguns anos que aquelas INs da Receita estavam erradas. Eu sempre falava, está errado aquilo,
e agora o próprio STJ está dizendo. Aquelas ienes, aquele negócio de ação diretamente aplicada sobre o produto, muito bonito a redação, mas aquilo está errado. STJ disse. A Receita Federal desrespeitou a lei. E eles fazem muito isso. E aí o item 2 continua. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. O que o STJ fez? Olha, para que algo seja insumo, você tem que demonstrar que aquilo é essencial ou, pelo menos, relevante. Para quê? Desempenho da atividade econômica do contribuinte, pela atividade desempenhada pelo contribuinte. Vamos voltar ao nosso exemplo, gastos com limpeza de uma indústria alimentícia. Esse gasto com limpeza é essencial ou pelo menos relevante? De vez em quando tem aluno que diz, eu acho que não é. Eu falo, por favor, não me convide para comer na sua casa, né? Pelo amor de Deus, achar que a limpeza não é relevante, eu acho que é essencial, né? Mas se quer achar que não é essencial, pelo menos relevante, por favor, né? Porque a ideia de essencial é aquilo que, se você não tiver, para o processo produtivo. O relevante é o quê? Se você não aplicar aquilo, vai perder a qualidade do produto. Então, relevante nesse sentido. Então, por essa decisão, nós podemos concluir que o gasto com limpeza da área fabril é sim insumo. Mesma coisa, o EPI, ele é utilizado durante o processo produtivo, exigido inclusive por normas de segurança do trabalho, ou seja, o EPI também passa a ser um insumo tranquilamente. Aliás, passa não, toda a vida ele foi. Apenas a Receita Federal que tinha uma opinião diferente. Pergunta? Aí você está querendo ser abusada também, né? Vamos lá. Boa sua pergunta, até a gente faz esse parênteses aí. Gasto com mão de obra é um insumo da área produtiva? É um insumo. É um insumo. Não deixa de ser um insumo. Entraria no conceito aqui tranquilamente também. Só que aí tem um problema, que é um pagamento feito à pessoa física. E a lei proíbe você tomar crédito de pagamentos à pessoa física, salvo alguns créditos presumidos que temos, por exemplo, na área de transporte, na agroindústria, mas, em geral, o pagamento à pessoa física não dá. E daí, talvez, você já está pensando no planejamento tributário, e se eu mandar embora todo mundo, terceirizar a área produtiva? E aí, dá crédito? Dá. É meio insensível, né? É aquele planejamento tributário que a gente indica, mas, assim, a gente tem que deixar a questão social de lado, né? Falar, olha, manda todo mundo embora. Não pode ser o mesmo contratar, né? Tem que contratar o outro. Contratando como PJ daria direito a crédito, sim. Esse assunto antes era polêmico, agora a própria Receita Federal reconhece que dá direito a crédito, sim. No caso que você citou, de indústria têxtil, eu já vi que, inclusive, comum, às vezes, terceirizar, e aí uma terceirização legítima mesmo. Tranquilo. Tranquilo. Mão de obra paga pessoa física não dá. Mesmo sendo um insumo, porque ele tem a vedação pagamento à pessoa física. Agora, poderia ser MEI. Se fosse MEI, daria crédito. Porque, às vezes, na indústria têxtil, você subcontrata lá umas costureiras de MEI, aí dá crédito. Mas, vamos lá, pessoal. Todo mundo tranquilo que a limpeza dá crédito, então? Ótimo. Vamos pegar um outro exemplo um pouco mais polêmico. Acho que foi até que o Valdemir citou a questão de gasto com propaganda. Comentou, né? Se lembrou da aula. Propaganda, pessoal. Gasto com publicidade e propaganda. Ele é essencial
ou pelo menos relevante para o desenvolvimento da atividade econômica? Olhando aqui a decisão do STJ, esquece a lei, olhando a STJ, decisão do STJ, gasto com propaganda é essencial ou pelo menos relevante? Acho que não há dúvida, né? Normalmente as empresas não gastam com propaganda, com publicidade só por ego, né? Eu quero ver a minha marca na TV. Não, é porque aquilo vende. Empresas de e-commerce só vendem se fizerem propaganda. Então, eu acho que em alguns casos é inclusive essencial. Se não essencial, acho que pelo menos relevante, todos concordam, né? Seria então um insumo de acordo com essa decisão? Olhando aqui, eu acho que claramente propaganda é. Só que aí, o cuidado, para deixar a nossa vida mais emocionante. Vocês já viram o contador morrendo de tédio? Ah, não acontece nada, não muda nada, todo dia é sempre igual. Já viram o contador falar isso? Ele morre de outras coisas, né? Infarto, mas tédio não. Porque olha, e aqui pessoal, o cuidado que vocês precisam ter. O cuidado que vocês precisam ter. Porque pode chegar na sua empresa ou no teu cliente alguém que vem e diga: o STJ mudou a definição de insumos. Pela nova definição de insumos do STJ, todas as despesas essenciais ou relevantes da empresa dão crédito. Daí você fica meio assustado e fala, mas verdade? Daí o cara, verdade, te mostra isso. Te mostra direto no site do STJ que aquilo que ele está falando é verdade. E aí você fala, pô, cara, é bom, está me mostrando no site do STJ, isso é verdade, qualquer despesa essencial ou relevante dá crédito. E aqui o cuidado que você tem que ter. Porque isso que eu estou mostrando para vocês é a ementa da decisão, é o resumo da decisão. Alguém leu a íntegra dessa decisão aqui? Alguém leu? São 144 páginas. Você leu, né, Ana? 144 páginas. Aqui é só o resumo. E aí você vai ler a íntegra da decisão, especialmente o voto da relatora, que foi o voto ali condutor, o voto da ministra Regina Helena Costa. Olha o que ela diz no voto dela, explicando, quando ela vai explicar o que é essencial ou relevante. Ela vem e explica, olha, essencial é o item do qual depende intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do quê? Processo produtivo. Relevante, item cuja finalidade, embora não indispensável, a elaboração do produto ou a prestação do serviço, integra o quê? Processo de produção. Olhando agora a decisão, o voto dela, propaganda integra o processo produtivo? Não. É relevante, pode ser essencial, mas não integra o processo produtivo. Então, olha o risco que a gente fica sujeito. A decisão diz uma coisa e o resumo, outra. Sabe que parece aquele trabalho de primário, que o professor pede, faz um resumo e o resumo diz outra coisa? É o que o STJ fez. Na hora de resumir, ele resumiu diferente da decisão. E muitas vezes a gente é abordado por pessoas aí querendo vender serviços, e eles nos mostram só o resumo, não mostram a íntegra. E o empresário normalmente vai todo feliz, né, porque é mais possibilidade de créditos, e acaba comprando umas teses dessas que podem ser furadas. De fato, a decisão do STJ ficou muito ruim. A meu ver, faltou clareza. E quando falta clareza a uma decisão, as partes, lá, o advogado, a procuradoria, eles podem entrar com embargos de declaração, que é para pedir, olha, essa decisão não está legal, explica melhor isso. Isso é entrar com embargos de declaração. E fizeram no caso.
Resumo diz uma coisa, a decisão diz outra. O que está certo? Entraram com embargos de declaração, o STJ analisou e o STJ disse o quê? Não, está muito clara a decisão, ponto final. Ele não explicou o que ele tinha decidido, falou só, está muito clara a decisão. Ele não falou desse jeito, só falou, não reconheço dos embargos, que é o mesmo que dizer, está muito clara a decisão, e a gente ficou nessa, sem saber, seriam todos os gastos necessários ou imprescindíveis, algo parecido com o imposto de renda, ou só aquilo que está ligado ao processo produtivo. A gente não pode se basear só pelo resumo, tem que se basear pela íntegra da decisão. E pela íntegra é só o que está ligado ao processo produtivo. Inclusive, na própria questão, a empresa tinha alguns gastos da área administrativa que não foram reconhecidos. O STJ só reconheceu daquilo que era da área produtiva. Então, pessoal, saiu essa decisão. E aí o que fez a Receita Federal, de novo, sempre prestativa? Eu explico para você a decisão do STJ. Porque ela acha que a gente é meio imbecil, né? E daí ela vem lá nos explicar. E daí saiu aí o parecer normativo COSIT, número 5 de 2018, no qual ela explica. E ao explicar, ela segue, a meu ver, aí no caso, a meu ver, a Receita Federal não fez errado. No caso aqui, a Receita Federal ela seguiu a decisão do STJ e ela só permite aquilo que é ligado à área produtiva. São aí algumas dezenas de páginas esse parecer, eu coloquei só o resumo dele, mas ele deixa bem claro, só posso falar em insumo se estiver ligado à área produtiva. E daí talvez alguém me pergunte, e o comércio? Pode ter insumo, comércio, então? Pela decisão do STJ, a meu ver, não. Pelo entendimento da Receita Federal sobre a decisão do STJ, a Receita Federal deixa bem claro que comércio não tem insumo, salvo se aquele comércio produzir alguma coisa, uma padaria, por exemplo. Então, o parecer deixa muito claro, comércio não tem insumo. Inclusive, na sequência saiu uma solução de consulta. Essa solução de consulta reitera de maneira muito clara, comércio não pode falar em insumo. Eu mostrei a decisão do STJ, mostrei o entendimento da Receita, só que tem gente que continua discutindo. O assunto pode chegar ao CARF. Olha o que o CARF disse. O CARF, que é o órgão administrativo, é tipo o TIT, lá que a Ana estava citando, do ICMS, tem o CARF para os tributos federais. O CARF, ele veio e disse, comércio varejista, esquece, você não tem direito a crédito, porque insumo é só se for onde? Produção, fabricação ou prestação de serviços. Isso é o que disse o CARF. É uma decisão isolada, valeu para essa empresa. Uma outra situação, uma empresa que tinha um caso semelhante com o que você perguntou, manutenção de frota própria, olha, combustíveis e manutenção de frota própria. Eu falei para você que pela decisão do STJ, a meu ver, não pode. Mas o CARF disse que pode. O CARF disse que pode. Não é prestador de serviço essa empresa, uma indústria. Ou seja, então você me perguntar, posso tomar manutenção de frota própria? O que eu tenho que responder para você? A meu ver, o STJ diz que não. A Receita Federal, de maneira muito clara, diz que não. Mas tem decisão no CARF dizendo que pode. E daí talvez você me pergunte, e se eu entrar a discutir esse assunto? O que vai acontecer comigo? A resposta mais correta que eu tenho a dizer para você, não sei. Não sei. Porque vai depender dos conselheiros que vão julgar aquilo, porque essa decisão não tem efeito vinculante, valeu só para esse cara. Talvez decidam a favor ou contrário a você, mas por isso, né, você nunca tem sim ou não, é uma gestão de risco que nós temos que fazer. Ô, gente, tá vendo, né? Peguei o microfone. Não, é que eu estava comentando que tem uma decisão do STJ de uma empresa específica, não é o precedente que o Fábio está comentando do conceito de insumos, mas em que o ministro Benjamin Herman, ele afirma que, na medida em que eu
presto o serviço, porque com a frota própria eu entrego, então eu executo o serviço de transporte. E também imputo o custo desse serviço no preço, porque, claro, a gente não cobra mais quando você vai entregar. Então, esses dois fatores juntos nos colocaria como prestador de serviço, ainda que eu não tenha um QNAE específico de prestação de serviço. Então, nesse precedente específico, ele autoriza o crédito sobre pneu, combustível e manutenção do caminhão por conta desse aspecto. Só que é uma decisão do STJ, mas singular, né? Só para aquela empresa específica, mas, digamos, agrega um pouco mais, somando ao CARF, né? Assim, no sentido favorável ao crédito. Se você tiver atividade, só que daí tem que tomar cuidado, porque a Ana colocou, a empresa presta serviço, todo mundo coloca a empresa presta serviço. Está pagando ICMS da prestação de serviço? Está pagando ISS da prestação de serviço? Ah, não, para ICMS e para ISS não é serviço. É só serviço para PIS e COFINS. Então, cuidado com relação a isso. Como o meu tempo já acabou, só para fechar, pessoal, a meu ver, a STJ continua dizendo que insumo é só na área produtiva. Como a decisão é do ano passado, tem alguns desdobramentos ainda, permitindo algumas coisas além. No comércio, no entanto, o resumo é que você não tem direito a créditos. Por isso, inclusive aqui para quem quiser se aprofundar o assunto e para eu fechar, sobre os dois eu tenho alguns textos escritos, então vocês pegam aí no site. Quem quiser aprofundar nesse tema, tem os artigos aqui escritos para vocês, com todas essas decisões, todos esses casos que eu citei aqui. Pessoal, muito obrigado.